Em Espanha, tal como em Portugal, o caos social continua a aumentar. O que está a acontecer nos últimos dias, que todos temos conhecimento, em Torre Pacheco, Espanha, é deveramente e realmente assustador. Uma verdadeira batalha de rua que não vai definitivamente acabar bem. Tudo começou quando um grupo de norte-africanos agrediu 2 idosos e os espanhóis saíram à rua para protestar contra a violência constante destes imigrantes. Chamemos-lhe imigrantes. Em resposta, centenas de norte-africanos organizados, armados com katanas, facas e bastões, começaram a seguir os espanhóis para os declaradamente linchar, é esta a expressão. A imigração dos últimos anos em toda a Europa está a semear o caos. Imigração descontrolada de pessoas que nunca deveriam cá ter alguma vez entrado. Agora, pouco a pouco e por todo o lado, as consequências sociais e económicas estão a revelar-se finalmente. E de forma muito triste. O Estado da Europa, se é que assim podemos chamar, se os europeus não se defenderem, perderão os seus países. Claro como a água, por muito duras que as palavras possam parecer. Se tentarmos defendermos, seremos acusados de extrema-direita e radicais xenófobos. Chegamos ao ponto de ou resistimos ou morremos. Chegamos a um ponto em que os Estados começam a perder a capacidade de defender os seus cidadãos através das forças de segurança, abrindo, assim, portas a situações completamente lamentáveis. No caso de Espanha, os imigrantes estão a aterrorizar de forma organizada e premeditada. Recentemente, marroquinos que estavam a urinar na rua foram chamados a atenção por um casal de idosos, os quais foram de imediato prontamente espancados por aqueles, desencadeando finalmente uma revolta geral da população que saiu à rua para protestar e responder a esta violência. Em resposta, bandos de imigrantes saíram também para a rua com bastões, facas e katanas para perseguir os espanhóis. Criaram inclusive um grupo no WhatsApp, estes imigrantes, em que quem espancasse na rua um idoso, veja-se bem, um idoso espanhol, seria reconhecido entre eles. Premiado, talvez. Sim, isto parece Netflix, mas não é. É verdade, é realidade e está a acontecer. Este é o resultado da ausência do Estado. A polícia já não tem capacidade para garantir a segurança dos seus cidadãos, cumpridores da lei, e quando estes cidadãos sem apoio tentam defender-se, uma esquerda podre e sem sentido de autopreservação vem para os mídia rotular de extrema-direita todos aqueles que defendem a sua vida e a sua pátria, já neste momento por puro desespero. Uma estratégia terrível que condena as populações a serem escravas de uma imigração podre de selvagens que nunca deveriam sequer ter tido a oportunidade de usufruir de uma sociedade evoluída e tolerante. E agora? E agora? Sem o Estado para proteger, e se ao defenderem-se são apelidados ou somos apelidados de extrema-direita, o que vamos fazer a esta Europa? Como vamos e devemos reagir? Espanha está a ferro e fogo. E o mais curioso é que jornalistas e governo, de esquerda, obviamente, continuam a dar cobertura a este fim premeditado da ideia de uma União Europeia conforme a sua ideia original e os seus interesses comuns. Queridos amigos, o fim não será certamente muito bom. Termino por aqui. Vou deixar-vos 2 vídeos que aconteceram em Espanha, um na voz de um jovem do Vox, que é o equivalente ao Chega aqui em Portugal, e outro em que a população finalmente se revolta e persegue jornalistas no meio da rua, não os deixando fazer o seu trabalho, se é que aquilo é trabalho,
e dando finalmente a voz à razão. Porque a razão é sempre do povo, em última instância, porque quem nos governa apenas nos representa. Está na hora de Portugal seguir o mesmo caminho. Bem-aja a todos. Hay una cosa que hay que dejar clara y hay un mantra que hay que dejar claro. Yo oigo a muchos periodistas y si está viendo Santa Olaya, te lo digo a ti, que tú lo dices mucho y eso es una tontería grandísima. Hay muchos periodistas que dicen, no, es que estos de Vox se quejan mucho de los inmigrantes, pero luego los tienen explotados en los invernaderos. Y una mierda. Los votantes de Vox de este pueblo son mayoritariamente currantes. Y los que votamos a Vox no queremos a los inmigrantes para explotarlos. Nosotros queremos que se dignifiquen muchos trabajos de España. Y si para reordenar el mercado laboral español en todo lo concerniente a la agricultura hace falta que muchos empresarios ganen menos para que los españoles ganen más y para que nuevos españoles se puedan incorporar a esos sectores, que se haga. Pero la solución no puede pasar nunca por dejar de ser España. Y esto no es odio, esto no es racismo. Yo no odio a la gente inmigrante, yo no odio a los moros, yo no odio a ninguna de esta gente. Yo no los veo por la calle y les miro mal. Yo simplemente quiero seguir viviendo en mi país como ellos querrían seguir haciéndolo en el suyo. Entonces, por favor, si alguien está viendo esto, tenerlo muy en cuenta. Vamos a desaparecer como país de aquí a unos años. No es una conspiración de la extrema derecha, es una cosa que se está viendo en toda Europa. España es, dentro de lo que cabe, uno de los países en los que mejor estamos. En Suecia, en Francia, en Reino Unido, se está llegando a puntos de no retorno. Hay países que no van a volver a ser Europa nunca. Nosotros estamos a tiempo de cambiarlo. Eso espero. ¿Qué crees que pasa esto? ¿Qué piensa usted de la manipulación de los medios de comunicación, señorita? Sí, es que ahora mismo nos están rodeando, somos el centro de atención sin pretenderlo. ¿Por qué crees que son así contigo? ¿Qué crees que pasa esto? ¿Qué crees que pasa esto? ¡Pedro Sánchez, hijo de puta! ¿Qué piensa usted de la manipulación? ¿Qué piensa usted de la manipulación de los medios de comunicación, señorita? Vente por aquí, por favor. Tranquilo. El pueblo de esta derecha se equivoca. El pueblo que habla. Y marroquín y argelino, que es lo que defendemos nosotros. Lo que no es el falso y el que no es pueblo, que no hemos quedado de su pueblo. ¿Qué te parece que la televisión española se convierta en noticia? La televisión española ahora mismo es noticia, gracias a usted. Es una persona trabajando. A mí no me